sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, este espaço aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e especialista em política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre alguns acontecimentos que abalaram o sistema internacional desses últimos dias. Começando com a Alemanha, que será julgada na Corte Internacional de Justiça por contribuir com o genocídio causado por Israel ao povo palestino. Esse caso foi levado para a Corte Internacional de Justiça, localizada em Haia. Inclusive, no vídeo da semana passada, a gente até comentou um pouquinho sobre estes casos relativos lá à Ucrânia, que agora vai poder pedir indenizações. E agora, o novo caso levado à Corte Internacional é da Nicarágua, que acusou a Alemanha de contribuir com o genocídio israelense em relação ao povo palestino, ao, por exemplo, contribuir com o envio de armamentos. A Alemanha é hoje um dos principais aliados de Israel, atrás, é óbvio, dos Estados Unidos, mas contribui, por exemplo, com 30% de todas as importações israelenses de armamentos. E esse número também veio crescendo nos últimos meses, desde o 7 de outubro do ano passado, quando Israel sofreu ataques do grupo terrorista Hamas. Desde então, a Alemanha pode ser considerada cúmplice dos acontecimentos, ou pelo menos conivente com todos eles, já que ela continuou enviando armamentos e ajudando Israel a se tornar mais forte e, consequentemente, mais violenta lá na faixa de Gaza. Esse é o cerne central, justamente, deste novo caso da Nicarágua contra a Alemanha. Segundo a Nicarágua, este caso levado à Corte Internacional de Justiça tem o objetivo principal de frear o apoio alemão a Israel, já que, segundo o governo da Nicarágua, isso viola as convenções contra genocídio que existem hoje no direito internacional e, inclusive, regem grande parte dos nossos conflitos, as nossas leis sobre a guerra. Embora às vezes pareça que as guerras internacionais são terra de ninguém, são algo sem lei, sem uma organização própria, na verdade é muito pelo contrário. As guerras são talvez o fenômeno internacional que mais é regido por leis. Obviamente, nem todos os estados se conformam com estas leis e seguem elas à risca, mas essas leis existem justamente com o objetivo de impedir alguns crimes, né, os crimes de guerra, como propriamente o genocídio. Então, existe no cenário internacional uma convenção, que é chamada de Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que foi criada como resposta ao principal genocídio do século XX. E aqui a gente está entendendo o genocídio como um crime sistemático de guerra que pretende atacar um povo de forma específica e centralizada, devido à sua etnia, à sua religião, a sua raça ou até mesmo a sua nacionalidade. Então, o genocídio é um crime de guerra centralizado contra uma população em específico, né? Um ator externo tem o objetivo de exterminar este grupo por conta de algumas dessas características que eu citei aqui. Mas a grande questão deste crime de genocídio é que ele é interpretado de formas diferentes a depender dos casos. Então a gente tem aqui alguns crimes que são obviamente de genocídio, e eu vou falar sobre um deles quando eu comentar mais pra frente sobre os 30 anos do genocídio em Ruanda. Foi um dos principais genocídios que nós observamos no sistema internacional até hoje. E a convenção em si veio justamente como uma resposta a um dos principais genocídios que nós temos na nossa história, com certeza o principal do século XX, que foi o Holocausto. Então, de novo, também um massacre sistemático de um povo, nesse caso os judeus, devido à sua religião. Então, esta convenção foi criada ali no início das Nações Unidas, em 1948. A própria ONU nasce com o objetivo de prevenir outros conflitos armados. Nós já tínhamos passado ali naquele momento por 2 guerras mundiais
E a ONU, então, como herdeira da Liga das Nações, uma outra instituição que não deu muito certo, que não teve adesão dos principais países, que precisava de consenso para funcionar, a ONU vem como esta atualização. E uma atualização que pretendia ser, naquele momento, mais democrática e também mais justa. Então, o princípio, por exemplo, de que todos os países deveriam concordar para que alguma medida fosse realizada, não existe na ONU. Na Assembleia Geral, por exemplo, não existe consenso. Todos os países têm um voto que tem o mesmo peso. A grande diferença da ONU é, de fato, o Conselho de Segurança, que mantém ali como um órgão que, de fato, precisa do consenso entre as grandes potências. Se uma delas votar que não, existe ali o poder do veto, que o entendimento é, se as grandes potências não concordarem entre si, a chance de um conflito internacional em maior escala, como as 2 guerras mundiais que nós já passamos na nossa história, seria maior. Então, este é o cenário em que esta convenção para a prevenção e punição do crime de genocídio é criada. E hoje, mais de 150 países assinam esta convenção, inclusive, obviamente, ali a Alemanha, Israel e também a Nicarágua. Então, estamos falando de países que reconhecem a veracidade e a força dessa convenção. E ao assinarem essa convenção, no fundo, esses países se comprometem com aquelas leis do direito internacional, se comprometem, portanto, para prevenir e também punir estes crimes de genocídio. Mas como a gente já falou sobre alguns casos como esse, nem todos os países assinam esses tratados, essas convenções, e de fato os seguem. A gente falou muito sobre os Estatutos de Roma, por exemplo, em que tanto Rússia quanto Ucrânia assinam, e neste conflito armado que nós estamos vendo, eles de fato não seguiram a lei internacional à risca. Nesse caso da Alemanha, que vai ser agora levado, já foi, na verdade, levado para a Corte Internacional de Justiça, mas essa determinação da corte, o julgamento em si, vai levar bastante tempo. A arguição central da Nicarágua é que a Alemanha, ao apoiar Israel enviando armamentos, principalmente, e aumentando este envio desde o 7 de outubro do ano passado, falhou em prevenir que houvesse esse genocídio contra os povos palestinos. A grande questão e a grande dificuldade dessa arguição da Nicarágua será, primeiro, culpar Israel por genocídio, sendo que Israel não está participando ativamente deste caso levado à Corte Internacional, e também, de alguma forma, provar por meios argumentativos que a Alemanha falhou em prevenir este genocídio, que a Alemanha é quase como cúmplice deste crime ao enviar armamentos para Israel, que por sua vez são utilizados para cometer este crime. Esse caso levado pela Nicarágua é fortemente baseado num caso que a gente também já falou aqui no Mundo na Zona, que foi o caso levado pela África do Sul em janeiro deste ano, contra o próprio Estado de Israel, alegando que o que estava acontecendo na faixa de Gaza era sim um crime de genocídio. Este caso já está lá na Corte Internacional e Israel eventualmente será julgada. Nós já temos ali então o desenvolvimento deste caso. E até o que a gente percebeu até então é que a Corte reconhece que não necessariamente tudo que está acontecendo ali é genocídio, mas que alguns atos israelenses poderiam ser enquadrados neste crime, que é o crime de genocídio. Isso já foi delimitado pela Corte Internacional de Justiça e, eventualmente, Israel, então, sofrerá algum tipo de punição devido a estes crimes. Então, a Nicarágua se baseia fortemente neste caso da África do Sul, e também nesta decisão prévia da Corte Internacional de Justiça, para agora também levar este caso de tabela para a Alemanha. A grande questão é que a Nicarágua também está culpando um estado específico como a participação deste crime, mas, de novo, a Alemanha é, sim, um aliado importante de Israel, mas não é o único. Então, abre de alguma forma este precedente, a depender da decisão da Corte Internacional,
para culpar de tabela todos os países que de alguma forma ajudaram Israel, sobretudo em termos militares, como cúmplices deste crime de genocídio, ao falharem em impedir que o genocídio contra os povos palestinos acontecesse. Existe também uma outra dificuldade deste caso da Nicarágua dar certo e eventualmente a Alemanha ser julgada por conta do próprio caráter da Nicarágua, né? A Nicarágua é um país que é uma ditadura de certa forma. Então, está ali ranqueada nos índices de democracia, por exemplo, como um país autoritário, próximo, por exemplo, aos índices da Rússia. Muito diferente da África do Sul, que é um país democrático e por isso conta com maior legitimidade no sistema internacional. Então é muito diferente, sim, em termos discursivos e argumentativos, quando a África do Sul leva este caso para a Corte Internacional e quando a Nicarágua também leva este outro caso para a Corte Internacional de Justiça. Isso não quer dizer que a lei não se aplique a todos. A lei internacional se aplica igualmente a todos os estados que a reconhecem, mas apenas quer dizer que, em termos de argumentação, a Nicarágua vai contar com mais dificuldades do que a África do Sul contou, porque, de novo, a África do Sul conta com esta legitimidade maior em relação a estes casos. Eu acho que é necessário dizer que, com tudo isso em mente, com todo este cenário, essas dificuldades e também estes argumentos levados pela Nicarágua, não quer dizer que não exista de fato um precedente para este caso existir. Como a lei vale para todos, como eu comentei aqui, todos os estados reconhecem essa convenção, reconhecem a existência do direito internacional, estão de alguma forma aptos a serem julgados por este mesmo direito, a gente pode de fato olhar para a Alemanha como um desses países que realmente segue dois pesos e duas medidas. Então a Alemanha nesses últimos anos vem olhando muito fortemente, por exemplo, para o conflito na Ucrânia, vem julgando fortemente a Rússia pelos crimes cometidos e também os países que apoiam a Rússia nesses ataques que ocorrem atualmente na Ucrânia. A Alemanha vem sendo um dos principais países a argumentar que a Rússia comete sim crimes de guerra ali e que os países aliados estão envolvidos. E ao mesmo tempo a Alemanha quase que não enxerga o que acontece na Palestina. Então a Alemanha tem ali uma posição extremamente delicada, porque ela de fato abre um precedente para que isso seja julgado. Por que na Ucrânia isto é um crime de guerra e na Palestina isto não seria um crime de guerra? A Alemanha também tem uma outra posição que é bem delicada, que é o seu apoio a Israel. Então, desde 1948, quando a ONU é criada e a Alemanha começa a passar ali por uma transformação doméstica, mas a gente vai observar essa característica principalmente ali no final da Guerra Fria, com a reunificação alemã, o Estado alemão passou a ter, dentro das suas características, essa característica de ser um apoiador de Israel, quase como que assumindo a sua culpa histórica pelo Holocausto e tentando de alguma forma reparar este erro. Então a Alemanha, desde o final da Guerra Fria, é um forte apoiador da existência do Estado de Israel e também do seu fortalecimento, porque entende que o Estado de Israel existe hoje muito por conta do Holocausto que foi gerado justamente pelos alemães nazistas durante ali a Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha tem essa posição muito delicada, né, em que ela quer ser um apoiador de Israel, mas isso não quer dizer que ela apoie incondicionalmente todas as ações israelenses ali no Oriente Médio. Então, veremos ainda o que este caso vai gerar como consequência. De fato, se a Alemanha for julgada como participante deste crime, ou realmente como simplesmente ter falhado em prevenir o genocídio na faixa de Gaza, teremos consequências enormes para o Estado alemão. Porque, de novo, ele se baseia nesses últimos anos justamente como um país que se redime historicamente pelos seus erros e que tenta promover, de alguma forma, a paz e a justiça
no cenário internacional. Toda a existência hoje do Estado alemão é baseada nos direitos humanos e nesses princípios fundamentais do direito internacional. À medida em que a Alemanha for julgada, ou pelo menos isso entrar numa pauta, com certeza esse status internacional da Alemanha será absolutamente afetado. Isso não quer dizer que pode parar por aí. Se a Alemanha for julgada culpada por isso, outros países também podem receber casos na Corte Internacional de Justiça também por falhar em prevenir genocídios ao redor do mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre estes assuntos, comentem aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.